Olá meninos e meninas que leiam, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa Twilight Week, a semana que eu tô fazendo aqui no canal de contagem regressiva para o lançamento de Sol da Meia-Noite. Se tem uma coisa que eu, pelo menos, achei estranho quando eu comecei a ler Crepúsculo pela primeira vez, foi a semelhança, da saga com X-Men. Por quê? Porque os vampiros, além deles serem vampiros, alguns tinham poderes, certos poderes. Durante os livros foi explicado na história que quando você tinha algum dom paranormal, você tinha uma qualidade em excesso, tudo que era transformado com você ficava muito mais exacerbado depois que você virava vampiro. Isso acontecia com a visão, com o olfato, com o paladar, mas também acontecia com esses dons que você tinha. E aí alguns desses vampiros em questão, eles tinham alguns poderes. Eu selecionei alguns desses poderes pra gente discutir no vídeo de hoje. Alguns são muito úteis, que você vê, assim, que são poderes que na vida real eu gostaria de ter. Mas outros, assim, eu achei, assim, tão... Entre ter e não ter, era melhor ficar sem, sabe? Era melhor ser um vampirinho comum. Eu vou começar pelo que eu acho mais, assim, sem graça de todos, que é o poder do Carlyle. Quando ele foi transformado de uma maneira ali bem cruel em Londres, que ele estava procurando vampiros junto ali com o pessoal que seguia o pai dele, que era meio que um padre, alguma coisa assim, um reverendo. Eu não lembro muito bem, mas era mais ou menos isso. E aí ele foi mordido dentro desse esgoto, onde ele achou realmente um grupo de vampiros, e não aquela ideia de falar que alguém era sem ser, como acontecia com as bruxas. E ele tinha um coração muito bom. Então aí a autora resolveu colocar que o poder do Carlyle seria compaixão. Todo mundo tem um pouquinho de compaixão, Eu espero que tenha, Porque, nossa, coitado de quem não tiver. Mas compaixão não é um superpoder, gente. E esse é o poder que eu acho, assim, o mais descartável dessa lista que a gente vai conversar hoje. Talvez seja legal ali pra justificar o papel do Carlyle como pai, daquela família de vampiros. Os vampiros, eles não são seres familiares, então isso muda a relação dele e muda a forma com que ele ensina com que esses filhos dele ajam perante o mundo. E até mesmo muda no sentido de conseguir fazer com que ele tenha hábitos mais refinados e menos animalescos, que ele não precise tanto do sangue humano para viver, porque ele não consegue pensar em matar alguém. Até mesmo a profissão dele tem a ver com esse poder dele de compaixão, porque ele é um vampiro, tecnicamente ele ficaria ouriçadíssimo por causa de sangue, mas como ele quer ajudar o maior número de pessoas, ao longo dos séculos aí ele aprendeu a resistir a esse sangue para cumprir o objetivo de ajudar o maior número de pessoas que ele conseguisse. Em seguida a gente tem o James, que é o vilão de Crepúsculo, do primeiro livro, e ele é um rastreador. Eu não sei se foi dito que seria um superpoder dele, assim, uma coisa excessiva, exacerbada que ele tem, mas o fato dele conseguir rastrear, a Bella e conseguir ir aonde ela está, conseguir sentir cheiros com um pouco mais de propriedade, de ser realmente um caçador, me lembrou muito essa ideia de superpoder. Eu não lembro se foi dito, que ele tem esse dom no livro, então se você sabe esse detalhezinho, me conta aí nos comentários, porque pode ser que eu tenha deixado passar. Aí a gente vai pro Emmett, que é o irmão do Edward, o que namora com a Rosalie, e ele tem força extrema. Você pode pensar assim, um vampiro já tem muita força, mas ele tem mais força do que um vampiro comum, Ou pelo menos, é dito na história que esse é o superpoder dele. E aí a gente começa a chegar nos poderes que tem um pouquinho mais de valia. O Jasper, por exemplo, ele consegue manipular emoções. Em vários momentos da trama ali, principalmente no início de Lua Nova, quando a Bella tá extremamente revoltada com o aniversário dela, na hora que a Alice vai lá pra dar o parabéns pra ela, ele dá uma segurada ali nas emoções da Bella. No filme isso fica muito mais claro, porque ele fica olhando com aquele olhar meio torto, assim, sorrisinho de canto de boca, sabe? Tem essa deixa visual. Mas na história, em vários momentos, assim, o papel do Jasper é realmente apaziguar esses conflitos que estão ocorrendo ali. Em seguida eu vou falar da Jane e do Alec, que são dois membros dos Volturi. A Jane, ela pode criar dor, fazer a pessoa sentir dor. Ela é interpretada no filme pela Dakota Fanning, E o personagem dela é um personagem até grandinho, assim, dentro da história. Ela aparece em vários momentos. E ela só olha pra pessoa e ela faz a pessoa sentir dor, sabe? Levando em consideração que as coisas que você tem antes de você ser transformado são exacerbadas, então das duas uma. Ou ela sentia muita dor, ou ela era extremamente sádica. E se eu fosse escolher uma das duas pra apostar, eu apostaria na segunda opção. O irmão dela, o Alec, é o contrário. Ele tira os sentidos das pessoas. Então as pessoas não sentem mais dor, elas não sentem nada. É como se elas fossem um pedaço de madeira ali. E aí você, por exemplo, utilizando desse poder no meio de uma caçada, você pode conseguir pegar a sua vítima
com mais facilidade e até morder ela e tomar o sangue dela sem que ela grite, sem que ela saiba o que tá acontecendo, né? Isso aí é bem útil se você for um vampiro. Vamos combinar. Tem dois personagens na saga Crepúsculo que têm poderes bastante parecidos. A Alice, que é a irmã do Edward, ela vê o futuro. Só que o que é interessante da visão de futuro dela é que você só vê quando você toma a decisão. Então, em vários momentos, ela foi meio que enganada pelo próprio Dom. Porque aí o personagem tomava uma decisão e aí ela via aquela decisão acontecendo, mas no final das contas, como a gente vê no desfecho de Lua Nova, não é tão certo assim. O Aro, que é o líder dos Volturi, ele tem um poder bastante parecido. Só que o dele, ele pode ver todos os pensamentos que uma pessoa teve em todos os momentos da vida, só que ele precisa de um toque para que isso aconteça. E aí chegamos nos poderes dos nossos protagonistas, porque não é spoiler para ninguém, a Bella acaba virando uma vampira no final, só que durante os livros, uma coisa que irritava muito o Edward, que o Edward tem leitura de mentes, ele consegue ler todas as mentes de um ambiente, saber o que as pessoas estão pensando, saber o que elas querem. Em alguns momentos, para ele, é muito difícil ele não poder ler a mente da Bella. E é ótimo pra narrativa, né? Você tem um mocinho que sabe o que a mocinha pensa o tempo todo, você dá poder demais pra um personagem em detrimento do outro, e aí a história fica desequilibrada. A ideia da Stephenie Meyer, eu não sei se ela já tinha isso desde o começo, foi bem interessante. O que ela fez? Ela blindou a mente da Bella. A Bella tinha algum escudo, alguma coisa que não permitia que ele tivesse acesso aos pensamentos dela. E quando ela se torna uma vampira, isso fica maior ainda. Lá na batalha final de Amanhecer, por exemplo, quando há essa possibilidade, né, do encontro entre os Volturi e o clã dos Cullen, que reuniu um monte de outros vampiros em volta, né, para poder defender a Renesmee, que é a filha da Bella e do Edward, que ia ser eliminada, porque ela é algo que eles não entendem. Pelo menos no filme, que teve uma adaptação extremamente interessante dessa cena, a gente conseguiu ver bem, né, os poderes da Bella. A Bella, ela pode se proteger de outros dons, principalmente dos psíquicos, né, de outros vampiros, e ela consegue, inclusive, estender esse escudo para proteger outras pessoas que estão ali ao redor dela. Esse controle da mente dela, né, que ela tem por causa do escudo, também ajudou ela a passar mais rapidamente pela fase da transformação. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje era para falar sobre esses poderes meio X-Men que os vampiros de Crepúsculo têm, mas é bem interessante você ver como isso é jogado dentro da mitologia da história, né? Eu quero agradecer a você que viu esse vídeo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber notificação quando eu postar novos vídeos e continua acompanhando aí que durante essa semana nós vamos ter vários conteúdos sobre Crepúsculo aqui no canal para poder fazer essa recepção de Sol da Meia-Noite. Eu desejo a vocês uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.